Olá, queridos. Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus, uma mensagem baseado no texto de primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, falando sobre o amor. Vemos o amor verdadeiro e o amor falso, né? Aqui nesse texto fala para nós amarmos os nossos irmãos. E a Bíblia diz: não como Caim o amou, porque Caim amava o seu irmão com amor falso, apenas um amor de aparência. E esse amor fez com que ele se rebelasse contra seu irmão. Aparentemente, ele o amava, era seu irmão, era o seu sangue, mas ele gerou dentro do coração de Caim astúcia, arquitetou o projeto ao contrário ao seu irmão para tirar a sua própria vida. Por quê? Acendeu dentro do coração de Caim a inveja, a malícia, né? A inveja é uma arma mortal para quem abre espaço para que essa malignidade penetre no seu coração. A inveja destrói, a inveja mata. E além de matar alguém que você amava, pode matar a si próprio. Por quê? Porque Caim permitiu que esse ódio, essa ira, gerasse no coração dele a ponto de tirar a própria vida do seu próprio irmão. E nós vemos aqui na palavra de Deus, baseado em 1ª Epístola de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Olha, existe filhos de Deus e filho do diabo. Quem é o filho do diabo, pastor? Filho do diabo é aquele que odeia. É dura a palavra, não é verdade? A palavra é muito árida, muito rígida. Mas é necessário que nós ouvimos, para que nós corrigimos a nossa própria vida e vemos se nós existe uma raiz da geração de Caim que precisa ser tirado. Caim era filho do mesmo pai que Abel. E no entanto, Caim era descendência maligna. Ele tinha uma natureza, na verdade, maligna. Porque ele permitiu que Satanás implantasse no coração dele o ódio, a ira. Nós, cristãos, não podemos permitir que essa mentira, chamado ódio, chamado ira, a ponto de querer vingar alguém, gere no nosso coração. Temos que arrancar, temos que tirar. Por quê, pastor? Porque se nós permitirmos que isso permaneça em nossos corações, alastrando a ponto de gerar uma vingança, isso significa que nós estamos sendo influenciados pelo poder de Satanás, que é o poder das trevas, que é o poder da carne. Porque Davi, ele permitiu que essa raiz amargosa gerasse no coração dele, a ponto dele projetar tirar a vida do seu próprio irmão por inveja. E tem coisas que alguém faz contra nós que gera em nós um ódio, um rancor, a ponto de não querermos perdoar, a ponto de não querermos deixar para lá. Amado, somos de Deus. E quem é de Deus perdoa. E quem é de Deus luta contra o ódio, luta contra o rancor. Olha o que diz a palavra de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Você observa? Aquele que não ama, não é de Deus. Pastor, eu amo, mas... Não. Quem ama, perdoa.
A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado. O amor não recebe sobre si afronta, confronto, permitindo que isso gere amargura. Quem ama, perdoa. Quem ama, esquece. Quem ama, libera o perdão. Porque quem perdoa tem o Espírito Santo dentro de si. O Espírito de Deus que nos dá esta possibilidade, que nos dá essa graça de perdoar. Não existe eu dizer que estou cheio de Deus se eu tenho rancor no meu coração. Não existe eu dizer que eu estou cheio do Espírito se eu tenho ódio no meu coração. E não abro meu coração para perdoar alguém. Pastor, mas como pode o senhor estar julgando? Não estou julgando. É a Bíblia que diz. Nós iremos encontrar ao que diz a palavra. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio. Que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram mais de seu irmão? Justa. A obra do ímpio é má. A obra das trevas é má. A nossa obra é justa. E a obra justa é perdoar, é amar. A obra justa é olhar para aquela pessoa e ver que ela precisa de perdão. Ela precisa de ser perdoada. Porque a própria Bíblia diz assim, que não perdoa seu irmão, não recebe perdão do Senhor. Então é necessário nós repararmos esses pequenos detalhes, para que naquele dia não sejamos condenados. Porque, irmão, a vida é tão rápida. Jesus pode vir a qualquer momento, e nós não podemos guardar dentro do nosso coração ódio. Não podemos guardar dentro de nós ira. É necessário nós irmos até alguém, até mesmo aquela pessoa que nos magoou, e perdoar ela. É difícil? Claro que é difícil. Você perdoar alguém que te machucou, para mim, é a pior ação que eu posso fazer. Mas uma certa vez o Espírito Santo pediu que eu fizesse isso, e eu fiz. Porque estava dentro de mim uma pedra, estava dentro de mim um peso. E esse peso impedia que o Espírito Santo fluía dentro de mim. Esse peso me impedia que eu fosse feliz, que a alegria brotasse, porque o Espírito Santo nos dá paz e alegria. E se nosso coração está com rancor, se nós não perdoamos, essa paz, essa alegria fica bloqueada dentro de nós. Então é necessário que nós o perdoamos para que esta paz transborde dentro de nós. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui no verso 7 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ei, como eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não amo alguém? Como eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não perdoo alguém? Se eu falo que eu conheço alguém e guardo rancor dentro de mim e odeio alguém, eu sou mentiroso, diz a palavra de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pastor, mas eu amo, só não perdoo. Então se você não perdoa é porque você não ama. Não deixe que esta raiz de rancor, de amargura gere no teu coração. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de amargura, mas um espírito de liberdade. Olha o que diz no verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivemos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Jesus se entregou, Jesus renunciou a si mesmo. Jesus não olhou para si, olhou para o mundo, olhou para a humanidade. Nós como cristãos não temos que olhar apenas para nós. Temos que olhar para o nosso irmão, nosso amigo, olhar para até mesmo os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós temos que amar até os que nos perseguem. Os que nos odeiam temos que amar. Olha aí que coisa. Por quê, pastor? Porque se não fazermos assim, amados, o céu não nos espera. Talvez essa palavra seja dura, esta palavra seja
muito dura, mas é a realidade. Se eu tenho ódio dentro de mim, eu não estou esperando o céu. Porque no céu não existe rancor, não existe ódio, não existe amargura. Por isso eu tenho que perdoar. Eu tenho que amar e perdoar. Pastor, é fácil o senhor falar, porque o senhor não tem inimigo. Ei, se eu olhasse para os meus inimigos, até hoje eu teria inimigo. De fato eu tenho muitos inimigos, mas eu não a tenho como inimigo. Eu perdoo e peço a Deus misericórdia pelas vidas deles. Tantos que lutam contra mim, têm como inimigo e querem o meu mal de fato. Mas eu peço que Deus tenha de misericórdia e salve as suas almas. Eu não quero guardar dentro de mim rancor, porque o que me espera é o céu. E é para lá que eu vou. E se o meu propósito é ir para o céu, eu tenho que estar com o coração puro em relação a perdoar e amar até mesmo os que me perseguem. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui o verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amar, perdoar, deixar o rancor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Ao verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amemos uns aos outros, Deus está em nós, e nós em Deus, e nos é aperfeiçoado o seu amor. Vivemos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Quem quer que confesse a Jesus, o seu Filho, é de Deus, e está nele e ele em Deus. Palavra poderosa, palavra gloriosa da parte de Deus. A minha palavra é: como é que está o seu coração? Como é que está dentro de você? Pastor, meu coração está tranquilo, mas lá dentro eu sinto um pouco de remorso. Eu estou tendo dificuldade em perdoar alguém. Alguém me feriu muito, alguém me machucou muito, mas dentro de mim tem um ressentimento. Eu preciso perdoar, mas não consigo. Lembra quando Jesus estava na cruz? Tinha 2 ladrões ao seu lado. Lembra os homens que estavam maltratando Jesus? Quando Jesus pediu água, ele deu vinagre. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Cravaram uma lança sobre o seu lado. Olha a palavra que Jesus falou para aqueles homens. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que faz. Ei, você tem conhecimento de Deus. Você conhece a verdade. Você sabe que Deus é amor. E devemos perdoar e amar uns aos outros. Talvez alguém que você sinta ressentimento ou rancor não conheça a Deus como você conhece. Por isso é necessário você perdoar. Porque perdoando que seremos perdoados, disse o próprio Jesus. Então, é tempo de nós guardarmos o amor, guardarmos o Espírito Santo dentro de nós e pedirmos a graça a Deus para perdoarmos alguém, até mesmo aqueles que nos feriu. Que a maior ação talvez seja mais difícil, perdoar alguém que nos feriu. Mas é necessário, perdoe. Jesus quer fluir em você. Jesus quer transbordar dentro de você a alegria. Jesus quer arrancar isto, mas necessário é uma atitude de perdão. Talvez uma atitude sua pode salvar uma alma. Uma ação sua que parece simples e talvez impossível, difícil. Mas essa ação pode ganhar uma alma para o reino de Deus. Perdoe, porque esta é a vontade de Deus. Perdoar até mesmo o que nos persegue. Que Deus os abençoe. Uma ótima mensagem para aqueles que estão ouvindo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém através dessa mensagem. E se o Espírito Santo está falando com você, e se ele quer que você perdoe, vá depressa até alguém que você machucou ou alguém que machucou você, que feriu você. Vá depressa até ela.
e perdoe. Não é vergonhoso você pedir perdão. Não é humilhante você pedir perdão. É satisfatório. Você está apenas sendo um cumpridor daquilo que Jesus falou. Perdoai uns aos outros. Amai uns aos outros. Faça isso e você verá que sentirá dentro de você uma paz maior. Você verá que o fluir de Deus será com mais intensidade. E talvez as cadeias serão quebradas, as algemas serão quebradas. E portas serão liberadas apenas por uma só atitude, que é perdão. Que Deus abençoe. Se o Espírito Santo falou com você nesta mensagem, compartilhe e envie para alguém. Tenha certeza que Deus vai falar com alguém através dessa mensagem.